Doutor, parece ter uma coisa que tranca meu joelho, uma coisa meio solta aí dentro. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso é uma das coisas possíveis de acontecer na osteocondrite dissecante do joelho. Tu vai ficar sabendo tudo o que tu precisa sobre esse problema. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Se tu quiser estudar um pouco mais sobre ortopedia, quiser entender melhor o teu problema ortopédico de forma muito simples, clica aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se no canal e ter acesso e receber todos os nossos vídeos aqui do canal. A osteocondrite dissecante é um problema que acontece na cartilagem de uma articulação e envolve o osso que fica logo abaixo da articulação também. Existe um problema de vascularização, o osso ele para de receber suprimento sanguíneo e de alguma forma ele acaba se soltando do osso, um fragmento dele, o osso juntamente com a sua capa de cartilagem. Caso esse fragmento não consiga se fixar novamente, através de uma recuperação da circulação, esse fragmento vai ficar solto dentro da articulação. Então vai acontecer duas situações. Fica um corpo livre dentro da articulação e existe uma falha na superfície articular, como se fosse um buraco na cartilagem. Isso é uma situação que começa a acontecer normalmente na pré-adolescência, adolescência, que numa fase inicial não provoca muitos sintomas e que comete um pouco mais meninos que meninas. Em relação às articulações comprometidas, a top número 1, que é mais frequente, é no joelho. E dentro do joelho, a região do côndilo medial é a mais afetada, com em torno de 70% das vezes é essa região medial do joelho onde suporta mais carga. Em relação às causas disso, a causa disso não é muito bem estabelecida. Existem várias teorias, né? Uma questão, às vezes, de microtraumas de repetição por uma predisposição genética, alguma questão que possa envolver um problema vascular circulatório naquela região. A gente classifica ainda como dois tipos: a osteocondrite dissecante juvenil, que é aquela que acontece quando a criança tem uma cartilagem de crescimento, não fechou a sua cartilagem de crescimento, e a osteocondrite do adulto, que é aquela quando já existe o fechamento da cartilagem de crescimento. O prognóstico dessa lesão, ela varia muito dependendo do tipo da lesão. Então, dependendo da idade, dependendo do tamanho da lesão, dependendo se o fragmento está solto ou não, da região de carga ou não. Então, tu pode ter vários fatores que vão interferir no prognóstico dessa lesão. E o que a pessoa que tem osteocondrite vai ter de sintomas? Bom, como eu já falei há pouco, numa fase inicial ela vai ter muito pouco sintoma. O sintoma começa a aparecer aos pouquinhos, basicamente no início é uma dor de intensidade variável, uma dor que piora conforme tu vai fazer alguma atividade física. Ela pode se acompanhar às vezes com algum inchaço do joelho. Com o tempo essa dor vai aumentando, a pessoa começa a claudicar, começa a mancar. E, consequentemente, quando ela manca, também existe a situação que a coxa vai atrofiar sua musculatura. Fora isso, às vezes a pessoa tem a sensação de que tem alguma coisa solta dentro do joelho, uma crepitação, e às vezes esse fragmento pode bloquear o joelho, ele entra na articulação e como se fosse trancar. São situações que podem acontecer, sim, na osteocondrite dissecante, principalmente do joelho. Quanto ao tratamento da osteocondrite, a gente conversou há pouco que existe prognóstico de lesão. Então, existem tratamentos conservadores, quer dizer, não cirúrgicos, e os tratamentos cirúrgicos. Então, a tomada de decisão vai depender um pouco do tipo de lesão. Naquelas lesões em que existe um prognóstico bom, ou seja, um paciente jovem, uma lesão pequena, que não está deslocada, que continua no lugar, a gente tenta inicialmente fazer um tratamento conservador. O que significa dizer isso? Principalmente tirar a pressão, a carga naquela região. Então a gente exclui qualquer atividade física, uso de muletas durante um período, fazer alguma atividade de fisioterapia para não perder massa muscular, mas sem ter carga naquela articulação, e a gente precisa acompanhar como aquela lesão está evoluindo, se aquele osso está se tornando viável, se está conseguindo se manter fixo na região de origem dele. Então isso são tratamentos prolongados, até 6 meses de acompanhamento, mas é uma lesão que tem um prognóstico com capacidade de tratar sem operar. Quando existe uma falha desse tratamento, ou então um paciente que tem um fragmento grande, que o fragmento está solto, numa zona de carga, que tem muito sintoma, bom, aí tem que pensar num tratamento cirúrgico. As técnicas de tratamento cirúrgico são várias, então a gente tem que inicialmente remover aquele corpo livre intraarticular e tentar de alguma forma fechar, vamos dizer, ver aquela falha, algum enxerto de cartilagem, fazer algumas perfurações para formar um tecido de cicatrização que substitui a cartilagem, algumas membranas que se colocam nessa região, enfim, existem várias técnicas que se procura fazer isso. É sempre muito importante
fazer um diagnóstico e um tratamento. Por quê? Porque essas lesões, quando são negligenciadas, elas vão ser um fator de provocar uma artrose precoce. Ela vai provocar atrito na articulação, seja pelo corpo livre, seja pela falha na superfície articular. Isso então vai ser um fator que vai provocar artrose precoce nessa articulação. Ok? Eu tenho lá no canal um outro vídeo que fala sobre condromalácia, tá? Que também tem relação com dor de joelho. Então, se quiser dar uma olhada, é um vídeo muito bom, ficou muito legal aqui, condromalácia de patelas, que você dá uma olhada. Eu te aguardo lá nesse próximo vídeo. Até lá!